Emiliano. Oi, Matheus. Tudo bem com vocês? Olá, tudo bem? Perfeito. E vocês aí? E aí, Deodato, Emiliano, tudo bem por aqui também? Aqui também tá tudo bem. Tá chovendo aqui, cara. Tá gostoso pra caramba. Legal. Emiliano, eu queria perguntar para você como é que você enxerga a exclusão do negro na teologia? O mundo que fez o nosso mundo, ele é baseado na exclusão do outro. Houve uma época que se fez a hierarquização com base na coloração. Eu muito bem sei, assim como o Demerval, que o século XVII e o século XIX foram fruto de várias teorias raciais, né, e racistas, na qual hierarquizaram as sociedades e o mundo como um todo, né? Isso está dentro, inclusive, de um ideal, né, de capital, seja capital humano como capital econômico. Essas hierarquizações são frutos dos conhecimentos produzidos nas grandes academias da Europa, né? Podemos colocar a Alemanha, um dos grandes pensadores, o próprio Hegel, o Heidegger, todos esses aí produziram um certo tipo de academicismo que hierarquizava com base no darwinismo social os seres humanos, e o negro estava na classe mais baixa, né? Na classe mais inferior. Por que é necessário trazer isso? Para falar de teologia. A teologia é um conhecimento sobre Deus. Porém, esse conhecimento não se faz de lugar nenhum, parte sempre de um lugar, né? A minha professora gostava de dizer que teologia sem o ser humano, sem um lugar de partida, é fantasmologia. E isso não existe, né? Então, ao fazer isso, podemos afirmar, sim, existe essa exclusão do negro. Por quê? Porque o mundo que fez o nosso mundo, ele baseia-se nessa exclusão do sujeito do outro. E esse outro é o negro que está na camada mais baixa dessa hierarquização social, né? Isso nós podemos ver que não existe uma exclusão do negro no mundo bíblico. Não existe uma exclusão do negro nos evangelhos sinóticos. Aliás, há bastante presença deles na implementação do reino de Deus. Porém, há uma exclusão no sentido de repassar isso para outras pessoas e no desenvolvimento da própria teologia. E isso podemos ver dentro da igreja. E passa-se a ideia de uma teologia neutra, passa-se a uma ideia de uma teologia que não parte de lugar nenhum, passa-se a ideia de uma teologia que praticamente, numa espécie de sair diretamente de Deus para o ser humano, mas que na verdade são a ânsia de um povo que legitimou um conhecimento sobre Deus, e esse povo é branco, logo o seu conhecimento é branco, a sua teologia é branca. Daí que Desmond Tutu vai dizer, é isso que causa muito espanto nas pessoas quando a gente chega e fala teologia negra, porque a priori não existe uma teologia branca na mentalidade deles. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é desconstruir, que houve um conhecimento, houve um processo de hierarquização, houve um processo de racialização, e que esse conhecimento, e que esse processo está implícito na própria produção de conhecimento teológico, que o torna um processo teológico branco, né? Daí que vai surgir os movimentos negros, né, o movimento de luta de direitos civis dos Estados Unidos, os movimentos de antirracismo na África do Sul, e com isso vai surgir uma outra forma de fazer teologia, a denominada teologia negra, né? Como uma forma de deslegitimar também esses tipos de conhecimento e de apresentar que esse tipo de teologia, que a priori ele é universal, no fundo, parte de um lugar, e um lugar racista. Ok, muito bom. Emiliano, eu queria fazer uma pergunta para o Emiliano, que eu fiquei pensando aqui, que quando a gente fala de teologia protestante, ela não é uma teologia que tenta fazer uma nova teologia, ela só protesta a teologia em vigor. Você acha, Emiliano, que a teologia negra, a proposta é a mesma? Ela não quer fazer uma nova teologia, ela só quer protestar a teologia que tem sido feita, que elimina o negro da participação. Você entende assim também? A teologia hegemônica, ela parte de uma filosofia, uma aparente filosofia abstrata, como que seria aplicável em todos os contextos. É nesse sentido que ela se torna uma outra forma de teologizar. Mas, ao mesmo tempo, entendi a sua pergunta no sentido que,
correlação, a relação que nós poderíamos colocar entre a teologia negra e as teologias reformadas, estou a falar dos reformadores, é precisamente como forma de protesto. E nisso a teologia negra é. Ela é um protesto contra as formas de se fazer teologia vigente, mas mais do que um protesto, é isso que eu quero passar, ela não é só um protesto, ela é uma outra forma de apresentar esse divino que agora se faz presente na experiência negra e que sempre se fez presente, né? E com isso ela também é denunciadora, né? Ela não é só uma forma de protesto, mas sim ela é uma voz profética, né? Profética no mesmo sentido que os reformadores. Eles eram proféticos, eram vozes que não queriam mais se calar diante das injustiças que eles estavam observando no seu tempo, das indulgências. Agora, precisamente, né, só para dar um exemplo, já a teologia negra, sobretudo a norte-americana, é um protesto contra o sistema racial que existia nos Estados Unidos, e eles decidiram não se calar mais contra as formas de opressão, inclusive teológicas, que submetia o povo negro norte-americano em situação de desumanidade, né? Acho que é isso aí. Não sei se respondi direito. Não, bem legal, bem interessante. Inclusive a observação, a pergunta do Matheus. Matheus, eu queria fazer uma ponte aqui, até interessante. A gente está falando aqui, o Emiliano está trazendo para a gente algumas considerações que normalmente não são colocadas em cima da mesa, sobre a exclusão do negro dentro da teologia. Eu queria que você falasse, Matheus, dos excluídos da sociedade que você trabalha. Tá. E a questão dos excluídos é a mesma coisa. Você pega de Gênesis até Apocalipse, existe um grande foco nos excluídos na Bíblia, né? Desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento. Mas na teologia em vigor, na teologia vigente, você exclui, né, os excluídos, né? Você deixa de fora esse discurso mesmo, né? E eu acho que o que a gente tem sofrido hoje, pensando em 2020, século XXI, é um pouco da politização do discurso, né? Então, acho que é o Frei Beto que fala, né? Quando eu ajudo os pobres, eu sou chamado de santo. Quando eu pergunto por que eles são pobres, eu sou chamado de comunista. Você não tem que pegar viés de esquerda, de direita para falar dos excluídos, né? Existe um problema social que não é novo, existe um problema racial que não é novo, mas que precisa ser discutido às novas luzes de tudo que está acontecendo no mundo, para que não só a igreja tenha uma relevância, mas para que a sociedade tenha uma relevância para poder discutir aquilo que é necessário, não simplesmente pelo discurso, mas porque a vida está aí, a vida está posta. Né? Existe um problema racial, existe um problema de exclusão que precisa ser tratado. Né? Eu acho que assim, algumas histórias que a gente viveu assim, na seara urbana, eu percebo, por exemplo, o caso de um rapaz que a gente atendeu, em que foi bem importante o processo todo que eu tive com ele, porque ele me mostrou várias coisas que talvez não estava percebendo na época. Ele era um cara que frequentava a igreja evangélica. Morador de rua. Morador de rua. A esposa dele cuidava de criança na igreja. Ele tocava na igreja. E aí ele começou a se envolver com cocaína. Começou a ficar viciado em cocaína. Começou a vender as coisas de casa, dar problema. Passar alguns dias na rua por causa do vício. Até que a esposa rompeu com ele. As pessoas da igreja foram rompendo com ele. E ele foi rompendo com o trabalho e até que virou morador de rua mesmo. E a gente conheceu ele nessa condição. E aí a gente foi conversando para ver o que a gente poderia fazer, mandar para uma casa de recuperação e tal. E ele foi falando um pouco da vida dele e eu percebi que muito da realidade dele eram realidades que eu tinha passado. Então, foram problemas que ele teve na igreja que eu já tive, foram problemas que ele teve no casamento, foram problemas que ele teve no trabalho dele, e que decisões que ele foi tomando aos poucos, e até mesmo as pessoas ao redor dele foram tomando algumas decisões, que foi meio que um caminho até ele chegar nas ruas, né? Então, as ruas nunca é uma opção a priori, ela é sempre uma consequência de más decisões, tanto da pessoa, principalmente da pessoa,
mas também ao redor, das outras pessoas que estão ao redor, né? Então, o caso Mateus, dele foi importante. Você acha que, isso, né? então, qualquer um de nós poderia acabar nas ruas? Sim, eu tenho essa tese, né, de que nem todo mundo vai se envolver com cocaína, nem todo mundo vai se envolver com prostituição, nem todo mundo vai se envolver com violência. Eu acho que as pessoas têm as suas limitações, suas dificuldades interiores. Mas a questão do problema da rua não é uma questão apenas de um problema pessoal. Ele é uma questão humana. Então, por exemplo, eu fui para Nova York em 2012 falar sobre moradores de rua, e eu fui num trabalho lá com moradores de rua. Aí tinha uma placa lá nesse trabalho falando assim, servindo homeless, né, servindo moradores de rua desde 1890 e poucos. 1890 e poucos já tinham moradores de rua. E se você pegar isso e entender na Bíblia a exclusão social, os oprimidos, né, que fala na Bíblia, muito no Antigo Testamento, por exemplo, vai falar dos opressores e dos oprimidos. Você vê ali um retrato muito claro de pessoas em situação de rua. Então, é um problema humano. Não é um problema simplesmente social de agora, que está acontecendo agora. É um problema humano. Entendi. Então, todo ser humano, se não tomar cuidado, ele pode ir para a rua. Eu só queria falar algo, Demerval, que o Mateus falou sobre a politização dos discursos. Que muitos falam também da politização da teologia negra, né? É que muita gente consegue enxergar a teologia negra como algo politizado, mas não consegue enxergar a teologia vigente com um discurso também politizado, né? Porque legal, né? Muito legal, hein? Se por um lado a teologia negra alerta para o racismo existente na igreja, a teologia branca simplesmente, ou a teologia hegemônica simplesmente não fala nada. O não falar também é uma política, né? É aquilo que o Desmond Tutu ele dizia, né? Que não há nada mais do que político do que você dizer que eu não sou político, porque a priori já estás a fazer uma política. Eu gosto sempre de lembrar isso nas pessoas, porque as pessoas dão a ideia de que por a igreja não falar nada, ela não é política. E quando vem alguém trazendo uma teologia que denuncia o pecado do racismo e dizer que essa prática é pecado, a não existência de pastores negros na igreja é pecado, ao dar o cargo para negro simplesmente para faxineiro é pecado, aí dizem você está fazendo política, sabe? Então são essas coisas que às vezes nós como teólogos da teologia negra nos deixa bravo, né? Porque, de certa forma, Cristo, então, fez política também. Fez política no sentido de andar com os excluídos, como o Mateus falou, e de mostrar que existe um Deus que é o Deus dos oprimidos, né? Acho que é isso aí, né? E nesse sentido, eu concordo com o que o Mateus falou, e o nosso discurso está alinhado por essa politização, talvez de uma política do reino. E se houver semelhanças com a política terrena, né, com a cidade dos homens, beleza, vai existir. Mas a nossa busca é pela cidade do reino, né? E essa cidade do reino, ela pode ser implementada aqui, no agora, na vida das pessoas, quer na experiência negra, quanto na experiência dos moradores de rua. Mateus, muito obrigado pela tua disponibilidade. Emiliano, muito obrigado. Arruma uma brecha na tua agenda aí, a gente conversa com esse orientador aí, se for preciso, mas fique bem à vontade quando vocês, os dois, quando puderem, por favor, mandem um zap para mim, que vai ser como foi hoje, a gente gravou várias vezes, né? É um prazer enorme e a gente vai agregar valor aí, trazer questões que são importantes, não só para o mundo secular, como também para o meio cristão. Muito obrigado, Mateus. Muito obrigado, Emiliano. Fiquem com Deus. Obrigado.